A ti, Senhor, elevei o meu coração e confio em ti e não serei confundido. Com estas palavras nós começamos a Santa Missa de hoje, tiradas de Davi no Salmo 18. Elevei o meu coração a ti, Senhor, eu em ti confio e não serei confundido. Esse era o suspiro de Davi confiante, e este suspiro é fruto da iniciativa de Deus, que vem a nós, que vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos curar, para exercer sobre nós a sua misericórdia. Deus é quem vem ao nosso encontro. Veio no Antigo Testamento ao encontro do primeiro de Adão, depois dos nossos patriarcas, depois vem a Abraão, manda profetas, reis, juízes, e por fim vem através do seu próprio Filho. E por que veio o Filho de Deus? Para manifestar essa misericórdia divina. Ele veio para salvar o que estava perdido. Por isso Jesus Cristo diz a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus é a manifestação da misericórdia do Pai. Jesus que, ao manifestar essa misericórdia, ele se aproxima dos pecadores para os converter, se aproxima dos aflitos para consolar, se aproxima dos pobres para guiar, saciar, cuidar, se aproxima dos doentes para curar. Jesus vem àqueles que mais sofrem, começando pelos pecadores, vem para exercer a misericórdia. E diante dessa misericórdia que o Pai manifesta a nós através de seu Filho no Espírito Santo, nós temos que olhar como Davi e dizer: a ti, Senhor, elevei o meu coração e eu sei que eu confio e não serei confundido. Nunca nós nos desesperamos. Aliás, um dos pecados contra o Espírito Santo é exatamente este: o desespero de salvação. Desesperar-se. Eu não tenho jeito. Para mim não tem mais solução. Vai contra o próprio Espírito Santo, que inspira e leva a alma a uma verdadeira conversão. Gostaria de resumir a nossa homilia hoje com 3 reflexões. Primeiro, falando dessa aproximação de Jesus dos pecadores. Segundo, falando um pouquinho dessas 2 parábolas que Lucas nos conta. E terceiro, dessa alegria que há no céu por um pecador que se converte. Olhemos primeiro Jesus que se aproxima dos pecadores. É muito significativo Lucas colocar, falando dos fariseus que murmuravam porque Jesus se aproximava dos pecadores e comia com eles. Jesus vai e acolhe e participa de sua mesa. É interessante isso. Isso o escandalizava. É uma atitude desafiadora de Jesus. Pois o pecador, quem é o pecador? O pecador é aquele que ofende a Deus, que pisa a lei de Deus, que diz para Deus: eu não quero te servir, que diz para Deus: eu não quero a tua lei, que diz para Deus: eu sei o meu jeito de viver e eu quero fazer do meu jeito. De modo que, quando Cristo vai aos pecadores, é o ofendido que vai ao ofensor, é o maltratado que vai àquele que o maltrata. Deus ofendido que vai àquele que peca, vai àquele que muitas vezes escandaliza, que leva outras pessoas a pecarem. É uma atitude realmente desafiadora de Deus. E é Jesus que vai a esse encontro. Vemos, por exemplo, o episódio de Zaqueu, que era considerado um pecador público,
que foi lá só para ver Jesus passar, e como ele era pequenininho, ele subiu numa árvore, e Jesus ia passando na multidão, e olha aquele homem na árvore, e diz: desce, Zaqueu, que eu quero ficar na tua casa, vou ficar na tua casa hoje. E Zaqueu, um pouco assustado, meio sem jeito, diz: mas eu sou um pecador público, todo mundo diz isso. Ele pensou, acredita em si mesmo, e desceu correndo, e recebeu Jesus, e foi o momento da graça, quando acolhe Jesus, e ele se converte, e a partir daquele momento ele muda de vida. Outro episódio muito interessante, o episódio daquela mulher que foi pega em adultério, e foi levada para Jesus, e aqueles, dizia a lei, tinha que ser apedrejada. É interessante que ela não conta quem era, com quem ela estava pecando, que também estava cometendo adultério. E Jesus, eles se apresentam para Jesus, queriam pegá-lo também nas palavras. Se ele condena essa mulher, nós o criticamos. Se ele absolve essa mulher, nós também o criticamos, porque ele está indo contra a lei. É a ideia daquele fariseu que só quer saber de julgar e de criticar os outros. Misericórdia nenhuma. Então Jesus olha para os que estavam presentes e diz: muito bem, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Certamente já estavam com pedras na mão para atirar, e pedra que não falta lá, e foram saindo, um por um. Certamente muitos pecadores, e aliás, de certeza muitos pecadores, talvez até algum que tenha pecado com aquela mulher. E ficou Jesus só. Ficou o único que podia apedrejar, era o único que não tinha pecado. Mas o único que poderia apedrejar, em tese, porque era o único que não tinha pecado e que era o ofendido, porque ele é Deus, ele pergunta para ela: onde estão aqueles que te condenavam? E ela disse: não sei, Senhor. E Jesus pontifica: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Nós deveríamos nos lembrar muito desta frase antes de condenarmos as pessoas, antes de julgarmos as pessoas e ficarmos apontando o dedo, dizendo: esse está errado, esse já está condenado. Porque nós muitas vezes fingimos que somos deuses e ficamos condenando as pessoas, dizendo: este já está no inferno, como quem diz: eu não. E Jesus diz: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É a misericórdia de Jesus indo àquela mulher. Mas é interessante que ele não só acolhe, como ele come, participa das mesas dos pecadores, compartilha os seus alimentos. Era como já um convite para aqueles pecadores participarem da sua mesa também, que é a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, onde ele próprio se torna o alimento. E nós? O que é que nós fazemos com aqueles que estão afastados de Deus? Julgamos também, e já colocamos rótulos nas pessoas, e quando encontramos alguém já dizemos: este é bom, este não é, este é justo e este é injusto. Não sabemos por acaso que uma pessoa que está no fundo do poço pode se levantar e se tornar uma grande santa, e como aquele que aparentemente está bem pode cair também, ir para o fundo do poço. Ou nós somos como os fariseus, que gostamos de atirar pedras em todo mundo, menos em nós mesmos. Nós somos chamados, por este evangelho de hoje, a termos a mesma atitude de Jesus, acolhermos a todos com misericórdia, com amor. Nós não admitimos o erro, porque o erro não tem direitos. É claro, o erro é contra o próprio Deus e é contra a própria natureza humana. Mas o ser humano, aquele que erra, este sim tem a dignidade
de ser imagem de Deus e filho de Deus. Por isso, nós devemos acolher a todos. São Lucas, vamos aí para o segundo ponto, ele recolhe no capítulo 15 3 parábolas da misericórdia: a ovelha perdida, a dracma perdida, que nós lemos hoje, e a parábola do filho pródigo, também muito conhecida. A ovelha perdida é cada ser humano, e num sentido maior, toda a humanidade que se afasta de Deus. Hoje nós vemos a humanidade como uma ovelha perdida. O Papa Bento XVI diz que a grande crise que existe hoje na humanidade é a ausência, o abandono de Deus. Tirar Deus de tudo. Quando se fala em Deus como um ser vago, ou um ser criado pela nossa mente, não Deus como ser por excelência. Tirar Deus da vida, tirar Deus das leis, tirar Deus dos projetos, tirar Deus da família, da educação, tirar Deus da vida social, tirar Deus. Esta é a grande crise. E quando nós vemos hoje a humanidade mergulhada no abismo da violência, da miséria, da imoralidade, tudo isso porque o ser humano tirou Deus. Por exemplo, semana passada tornou-se público aí a manifestação que houve lá em São Paulo dos que defendem o homossexualismo, as práticas, verdadeira profanação das coisas de Deus, em que colocam lá uma mulher nua, fazendo as vezes de Cristo. Uma verdadeira profanação, quer dizer, não só tira Deus, como maltrata Deus, como debocha de Deus, como zomba de Deus. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso é fruto de uma sociedade que já se corrompeu e que coloca Deus como Deus o dinheiro, o poder, o prazer, e daí vem a corrupção dos costumes e tudo mais. Fruto de uma sociedade sem Deus. Essa é a ovelha perdida. Mas imaginamos então, este mundo está perdido? Não está perdido. Não está perdido. Porque Deus continua agindo na humanidade. Se a gente diz o mundo está perdido, então não tem mais solução, mata todo mundo e começa uma geração nova e que vai se perder de novo também. Não. Deus continua agindo na humanidade, a misericórdia de Deus continua agindo. Tem muita gente que abandonou a Deus, mas tem muita gente boa, muita gente santa. Esperamos que seja a maioria. O problema é que 99 ficaram no aprisco e uma se perdeu. Hoje dá a impressão que uma está no aprisco e 99 se perderam e tem que ir em busca das 99. Talvez seja muito pessimista dizer isso. O importante é ver que Deus continua agindo. E apesar dos homens se afastarem dele, ele continua governando o mundo. Cristo é esse pastor que vai em busca da ovelha perdida, que veio a nós e continua indo aos corações, inspirando, trazendo. Fez isso pela encarnação e continua fazendo isso hoje através da igreja. Meditando sobre essa passagem, o Concílio Vaticano II coloca uma frase muito interessante, que é um apertozinho nos padres, né? E diz: não se esqueçam de apresentar aos fiéis e infiéis, aos católicos e não católicos, a imagem do autêntico ministério sacerdotal, isto é, a imagem autêntica de Jesus, o bom pastor, que vai sempre ao encontro da ovelha perdida. Às vezes algumas pessoas se escandalizam com certas atitudes
seja do sacerdote, seja do bispo ou até do papa, quando muitas vezes se aproximam de pessoas que são tidas diante do mundo como já condenadas. Eles estão cumprindo exatamente aquilo que Cristo fez. Às vezes a gente não entende, quando o Papa faz uma viagem e vai lá ter um encontro lá com os líderes das diversas religiões, é preciso entender, e esperamos que seja assim, que é a presença de Cristo lá, o bom pastor, que vai se encontrar com as pessoas, sem abdicar de sua doutrina, porque a doutrina da igreja ela não muda. A igreja continua exercendo a sua misericórdia e se aproximando de todos para atrair a todos, e tem que ir assim. Este é o verdadeiro ecumenismo e o verdadeiro diálogo interreligioso, de ir ao encontro daqueles que estão separados, daquelas ovelhas que estão desgarradas, para atrair para o único redil com um só pastor, que é Jesus Cristo. E fora dele não há salvação. E a igreja deve dar sempre esse testemunho diante do mundo. Se não for assim, está indo contra o que o próprio Cristo fez. O terceiro ponto, aí a gente já encerra, quando Cristo fala que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de fazer penitência, dá a impressão que nós, graças a Deus, vamos à missa, confessamos sempre, buscamos a comunhão. Puxa vida, não há alegria em Deus com a nossa presença? Não é isso que Cristo quer dizer. Cristo quer dizer que Deus nos estima, se alegra com aqueles que chegam, e a grande festa e alegria quando um pecador se arrepende, se confessa. Lembro uma vez, numa cidade do interior, uma pessoa se converteu e começou a virar cambalhotas, e disseram: puxa vida, a penitência hoje foi difícil, né? Mas era tal a alegria dela. Mas há alegria quando o pecador se arrepende e volta. Mas aquele que já está na graça de Deus, que se esforça, que procura ter vida espiritual, aí, com esse Deus também se alegra. E não só se alegra, como Ele chama, são os seus amigos, a quem Ele chama para se alegrarem com Ele. Então nós aprendamos, meus irmãos, nessas reflexões que nós acabamos de fazer, a nós não julgarmos as pessoas. Deixe o julgamento para Deus, porque Deus conhece o segredo dos corações. Ele sabe da intenção de cada um. Nós podemos julgar um fato, isso é bom, não é bom. Agora, a intenção de quem faz, nós nunca podemos julgar. Deixa que Deus julga. Nós não sabemos se a pessoa está lutando para deixar aquela falta ou não, em que estado aquela pessoa está, se foi uma queda passageira ou não. Deixa que Deus julga. Vamos aprender a acolher também as pessoas que se achegam. Vamos ao encontro daquelas pessoas que estão aflitas, amarguradas, entristecidas, que estão longe de Deus. Vamos com a nossa palavra, com o nosso exemplo. Uma vez eu ia passando numa rua, era padre novo, e uma senhora me viu passar. Eu sempre usei batina, e ela, quando me viu, deu um grito, disse: padre, entra aqui na minha casa. Eu entrei, e ela disse: sente aí. Eu sentei, e ela se sentou no chão, fiquei meio assustado, mas ela pegou e encostou a cabeça no meu joelho, eu fiquei mais assustado ainda, e ela disse: eu vou me matar. Tinha preparado lá umas coisas no liquidificador, ia matar os 3 filhos pequenos e depois ia se matar. E conversamos, eu procurei ajudá-la, evidentemente foi o próprio Cristo, e graças a Deus não aconteceu, ela mudou de vida e foi para a igreja, e graças a Deus ficou tudo bem.
mas era um padre ali, a presença de Cristo, uma pessoa aflita que, no momento de dificuldade, iria cometer um desatino. É esse acolhimento que Jesus traz, né? E usa não só o sacerdote, naquele momento fui eu que estava passando, mas podia ser um de vocês, né? E que é importante pensar nisso, né? Quantas vezes nós podemos ir ao encontro das pessoas, ajudar, acolher, expressar depois também a alegria, né? Diante daquele que se achega, diante daquele que vem ao nosso encontro, daquele que se converte, daquele que se aproxima de Deus, expressar sempre a nossa alegria por todos esses. Então, não julgar, saber acolher, saber compartilhar também com o outro e expressar sempre a nossa alegria, o nosso acolhimento, o nosso abraço por todo aquele que está sofrendo e aquele que se aproxima de Deus. Essa é a alegria que Cristo espera de nós. Assim nós exercemos pessoalmente a misericórdia que Cristo exerce com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.